Um fio metálico homogêneo tem comprimento L e área de secção transversal constante. Quando submetido a uma diferença potencial de 12 volts, esse fio é percorrido por uma corrente elétrica de 1 décimo de ampere, conforme a figura 1. Esse fio é dividido em três partes APC de comprimentos L6, L3 e L2, respectivamente, as quais, por meio de fios de resistências desprezíveis, são conectadas entre si, submetidas à mesma diferença de potencial constante de 12 volts, conforme a figura 2. Com base no circuito apresentado na figura 2, calcule a resistência equivalente em ohms e a potência total dissipada em watts. A resistência, então, do fio vai ser a tensão, que é 12 volts, dividido pela amperagem, 0,1 ampere. Então, igual a 120 ohms, figura 1. No caso da figura 2, nós temos o condutor A, que está ligado no ponto A e no ponto B. O condutor C também está nos mesmos pontos, A e B, então estão no mesmo potencial elétrico, estão em paralelo. O condutor B também está ligado nos pontos A e B. Então, temos três resistores em equivalência em paralelo. Aí, como a resistência é dada por ρ vezes L vezes A e apenas o L que altera, o ρ sobre A é uma constante, então a resistência equivalente será a resistência do A será dada por 120 dividido por 6, 20 ohms, porque é L sobre 6, o comprimento diminuiu 6 vezes, então a resistência também diminuiu 6 vezes. A resistência B é o comprimento total, não, resistência total 120 dividido por 3, já que o comprimento foi diminuído por 3, então a resistência é 40 ohms. A resistência C, 120 dividido por 2, porque é L sobre 2, 60 ohms. Os condutores, como estão em paralelo, então temos 1 sobre RQ, que é igual a 1 sobre RA, mais 1 sobre RB, mais 1 sobre RC, que vai ser 1 sobre 20, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 60. Fazendo as contas, temos que a resistência equivalente é igual a 10,91 ohms. Já a potência vai ser a potência do A, mais a potência do B, mais a potência do C, que vai ser a resistência do A vezes I ao quadrado de A, e assim sucessivamente. Ou a tensão ao quadrado, tensão elevado ao quadrado, dividido por RA, mais tensão ao quadrado sobre RB, mais tensão ao quadrado sobre RC. Então, a tensão é 12 vezes ao quadrado, 12 vezes 12 elevado ao quadrado, que vai ser a resistência deles, a resistência equivalente de cada um. Então vai ser 12 ao quadrado vezes 1 sobre 20, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 60. Isso dá total 13,2 watts. Caso vocês queiram me dar uma ajudazinha, meu Pix é emerson172@gmail.com. Um gaúcho deseja tomar chimarrão, para isso vai aquecer 0,8 litros de água de 20 graus até 70 graus. Ele conta com um aquecedor de imersão que deverá ser ligado a uma fonte de 120 volts, sendo a resistência do mesmo de 30 ohms. Quanto tempo ele deve esperar em segundos até que a água atinja a temperatura desejada? O calor específico da água, uma caloria por grama Celsius. Uma caloria 4,2 joules e a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. Como 0,8 litros é igual a 800 centímetros cúbicos e a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, então 800 vezes 1 grama por centímetro cúbico, corta centímetro cúbico com centímetro cúbico, dá 800 gramas. A temperatura inicial foi de 20 e a temperatura final foi de 70. Então a variação total foi 50 graus, a tensão é 120 e a resistência é 30 ohms. Calor específico, a caloria e a densidade da água foi dada. Então, pelo que macete, a gente calcula 800 gramas de água, vezes uma caloria por grama Celsius, vezes a variação da temperatura, que é 50. Corta grama com grama, grau Celsius com grau Celsius.
que vai dar no total 40.000 calorias. 40.000 calorias vezes 4,2 joules por caloria, temos um total de 162 kJ. A potência é dada por tensão vezes a corrente, R vezes I ao quadrado, tensão ao quadrado sobre R. A tensão vai ser 120 elevado ao quadrado dividido pela resistência, 30. 120 ao quadrado vai ser, então, 120 vezes 120 dividido por 30. 120 a gente divide por 30, dá 4, e 30 dividido por 30 dá 1. Então, 120 vezes 4 dá 480 watts. Potência vezes ΔT igual a energia. Então, isolando ΔT, temos ΔT igual a energia dividido pela potência. 168 kJ de energia dividido por 480 joules por segundo, teremos um ΔT igual a 350 segundos. Alternativa B. O gráfico apresenta a curva corrente elétrica I versus diferença de potencial V para uma lâmpada de filamento. Sobre essa lâmpada, considere as seguintes informações. O filamento da lâmpada é ômico? Não, não é ômico, porque se fosse ômico seria uma reta e não uma curva. A resistência elétrica do filamento, quando ligado em 6 volts, é 6 ohms? Sim, porque temos 6 volts. Aí você segue o ponto 6 volts até na parte de corrente, você vai ver que dá mais ou menos aproximadamente 1 ampere. Se é aproximadamente 1 ampere, então temos resistência igual a tensão dividido pela corrente, 6 volts dividido por aproximadamente 1, R igual a 6, então é verdade. Então temos que a número 1 é falsa e a segunda é verdadeira. A potência dissipada pelo filamento quando ligado em 8 volts é 0,15 watts. Quais estão corretas? Se você olhar no gráfico, 8 volts está aqui. Se você seguir até onde está o ponto aqui, vai dar aproximadamente 1,20 alguma coisa, 1,25 eu considerei. Então temos que potência, tensão vezes a corrente. 8, que é a voltagem, corrente 1,25, 10 watts. Então é falso, apenas a alternativa 1 que é verdadeira, ou seja, a alternativa B. O circuito elétrico representado abaixo é composto de fios e baterias ideais. Temos um resistor de 5 R's em série com R, os 5 ohms com R está em paralelo com 8 ohms, temos uma tensão de 24 volts e uma corrente de 5 amperes. Com base nas afirmações, qual o valor da resistência R? Bom, a corrente total é 5 amperes. A resistência equivalente a gente vai calcular. A tensão é dada por 24 volts dividido pela corrente de 5 amperes. Então a resistência equivalente é 4,8. Vamos calcular a corrente no resistor de 8 ohms. Aqui. Então a corrente no resistor de 8 ohms vai ser dada por 24 volts dividido por 8 ohms. Então 3 amperes. Então temos 3 amperes aqui e 2 amperes aqui. Então a resistência total vai ser dada 24 volts. A resistência total em cima vai ser dada por 24 volts dividido por 2 amperes. Então temos uma resistência total de 12 ohms. 12 ohms é igual a R mais 5. Então R isolando vai ser 12 menos 5, 7 ohms. Alternativa C. O mostrador digital de um amperímetro fornece indicação de 0,4 amperes em um circuito elétrico simples contendo uma fonte de força eletromotriz ideal e um resistor ômico de resistência elétrica igual a 10 ohms. Se for colocado no circuito um outro resistor de mesma característica em série com o primeiro, a nova potência elétrica dissipada no circuito será em watts? Bom, então temos aqui o resistor de 10 ohms ligado com uma corrente passando de 0,4 amperes. A tensão então é dada por U igual a R vezes I. 10 ohms é a resistência, a corrente é 0,4, 10 vezes 0,4, 4 volts. Ao colocar dois resistores de 10 ohms, vai ter uma corrente total de 0,20 amperes. Potência é dada por tensão vezes a corrente. 4 volts é a tensão total. A corrente total é 0,2, então 4 vezes 0,2, 0,8 watts, alternativa E. Em um trecho de uma instalação elétrica, 3 resistores ômicos idênticos de resistência 80 ohms, cada um são ligados como representado na figura.
Por uma questão de segurança, a maior potência que cada um deles pode dissipar separadamente é de 20 watts. Dessa forma, considerando desprezíveis as resistências dos fios de ligação entre eles, a máxima diferença de potencial em volts que pode ter se estabelecido entre os pontos A e B do circuito sem que haja riscos é igual a... Como a potência é dada por U vezes RI, se a corrente aqui for a corrente total no resistor 1 e no resistor 2 a corrente total que ele pode receber, a potência total dos dois serão somados, e aí esse resistor de 80 ohms vai ter uma potência dobrada, vai ser 40 watts. Então, para ele não ficar com 40 watts, esse resistor de 80 ohms vai pegar só 20 watts. Então, vai pegar uma corrente menor. Para ser menor a corrente aqui nesses dois, tem que igualar cada um a metade. Então, temos que a corrente 1 vai ser igual à corrente 2. E a corrente total I3 que passará no 80 ohms vai ser I1 mais I2. Potência do resistor 3 vai ser dado por tensão vezes a corrente. Potência do resistor 3 é 20, então vai ser U3 vezes I3. Potência do resistor 3 é 20, que é igual a U ao quadrado dividido por 80, que vai ser 40 volts. A I3, então, é I1 mais I2, I3 vai ser I total, vai ser 40 volts, dividido pela sua resistência, 80 ohms, a corrente vai ser, então, de meio ampere aqui que passa no resistor 3. Então, teremos que o 1, que é do resistor 1, que está em paralelo com o resistor 2, vai ser iguais. O 1 igual ao 2, que vai ser R vezes I1 ou R vezes I2. Então, 80 vezes 0,25 amperes, porque essa corrente total é dividida em duas partes, que a corrente total aqui, ao passar aqui, divide metade para cada um, já que a tensão é a mesma e a resistência também é a mesma. Então, temos 80 vezes 0,25 ou 80 vezes 1 quarto, que vai dar 20 volts. Então, teremos 20 volts aqui e mais 40 volts aqui. Tensão total 20 mais 40, 60, alternativa E. O arranjo experimental representado na figura é fornecido por uma fonte de tensão F, um amperímetro A, um voltímetro V, 3 resistores R1, R2, R3 e resistências iguais e fios de ligação. Dê uma olhada no desenho. Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 amperes e o voltímetro uma tensão de 6 volts, a potência dissipada em R2 é igual a... Note e adote, a resistência interna do voltímetro é muito maior que a dos resistores, voltímetro ideal, e as resistências dos fios de ligação não devem ser ignoradas. Redesenhando o que está ali no exercício, eu pus aqui o amperímetro, passando uma corrente total de 2 amperes, que é a diferença de potencial, R1 ligado com R2 em série, então a corrente que passa em 1 e é igual à corrente que passa no resistor 2, então eu coloquei como corrente I2, I12. Tem a voltagem aqui medindo entre R1 e o resistor R3 em paralelo com o resistor R1 e R2. Então teremos uma corrente I3 passando em R3. Bom, a resistência equivalente então vai ser dada por 12 volts, que é a diferença de potencial que está aqui, e a corrente total 2 amperes, então a resistência equivalente é igual a 6. Aí nós temos o R1 e R2 em série, então como cada um tem resistência igual a R, 2R vezes o R de baixo, o R3, dividido por R mais 2R. Vai ser então 2R ao quadrado dividido por 3R. Corta um R aqui com um R aqui, vai ser 2/3 de R. A resistência equivalente vai ser igual a 2/3 de R. A resistência que a gente calculou equivalente é igual a 6. 6 igual a 2/3 de R. Passa 18, passa o 3 multiplicando 6, dá 18, e o 2 que está multiplicando R passa dividindo. 18 dividido por 2, R igual a 9 ohms.
R1 igual a R2 é igual a R3. Os três são igual a 9 ohms. A corrente I12, então, vai ser dada pela tensão, que é 12 volts, dividido pelas duas resistências somadas, já que estão em séries. Então, 12 dividido por 18 dá 2 terços de amperes. Potência vai ser tensão vezes a corrente. Então, 6 volts vezes 2 terços de ampere vai ter 6 corta com 3, 6 vira 2, 2 vezes 2, 4 watts. Alternativa A. Na Idade Média, a maior parte do conhecimento e da cultura era guardada nos mosteiros, principalmente em pergaminho. Esses trabalhos eram ilustrados como iluminuras, pinturas que recebiam folhas de ouro que ornavam a imagem. Em um museu, uma dessas luminárias está exposto numa parede, e para ser mais facilmente enxergado, ela é iluminada por uma lâmpada de resistência equivalente a 100 ohms, ligada a uma tomada que fornece 110 volts de tensão elétrica, permanecendo ligado 10 horas por dia, todos os dias. Ao final de uma semana, a energia consumida por essa lâmpada em kWh é de aproximadamente... Então temos ΔT igual a 10 horas por dia, ou 10 horas por dia vezes 7 dias. 7 dias vezes 10 horas por dia corta dia com dia, dá 70 horas. A potência é U vezes I, ou R vezes I ao quadrado, ou U ao quadrado sobre R. 110 pode ser dado como 1,1 vezes 10 a segunda, então 1,1 elevado ao quadrado, vezes 10 a segunda também elevado ao quadrado, dividido pela resistência dele, que é 10 ao quadrado. Aí teremos 1,21 vezes 10 a quarta, dividido por 10 a segunda. 10 a quarta com 10 a segunda dá 1,21 vezes 10 a segunda, dá 121 watts hora. Energia é dada por potência vezes ΔT. 121 watts horas vezes 70 horas dá aproximadamente 8,47 kWh, ou aproximadamente 8,5 kWh. Alternativa B. A intensidade da luz solar sobre a superfície da Terra é de 340 watts por metro quadrado. Supondo uma residência com consumo mensal de 30 dias de 280 kWh, sendo 153 relativo ao aquecimento da água, considere K igual a 10 à terceira. Uma insolação diária de 6 horas. Uma eficiência do coletor de apenas 50%. A área mínima em metro quadrado de um coletor para atender ao consumo de água quente dessa residência, que tem as características descritas, é de... Bom, ele deu a energia total, 280 kWh, mas essa energia a gente não vai calcular, a gente vai basear pela energia da água, que é o que ele pediu, 153 kWh, que é igual a 153 vezes 10 a terceira watt-horas. Mas aí se... peraí. Temos que eficiência é apenas 50% da energia que é usada. Então temos a corrente, que é potência dividido... Não, intensidade solar, que é a potência dividido pela área, que é a potência igual a energia dividido por ΔT vezes a área. Então temos 340 watts, ou joules por segundo, dividido pela área, que vai ser 340 vezes 6 horas, vezes 50% de eficiência, que é a mesma coisa que multiplicar 340 vezes 3. 340 watts vezes 3 vai dar 1020 watt-horas por metro quadrado, ou 1,02 kWh por metro quadrado. Multiplicado por 30 dias, temos que 30,6 kWh de energia por metro quadrado. Fazendo uma regrinha de 3, 30,6 kWh dá 1 metro quadrado. 153 kWh que a gente precisa para aquecer a água vai ser X. 153 igual a 30,6. X então vai ser 153 dividido por 30,6 igual a 5 metros quadrados. Alternativa A. Analisando os circuitos abaixo, podemos afirmar que os circuitos elétricos idênticos entre os contatos A e B são: olhe para o primeiro, olhe para o segundo, olhe para o terceiro, para o quarto e para o quinto. Qual dessas alternativas estão corretas? No número 1, temos que o ponto A liga no resistor R e sai o ponto B.
Há um outro resistor aqui embaixo que também está ligado no ponto A e que está ligado no ponto B. É como se eles estivessem em paralelo. Esse outro resistor está ligado em B, que também está ligado em A. Ou seja, os três estão em paralelo. Como os três têm resistência iguais, e são 3, então o R vai ser igual a R dividido por 3. Já o número 2, você tem uma resistência R ligada aos pontos A e B. Aí você tem uma resistência em paralelo com esse R, só que a resistência total aqui é R mais R, que estão em série. Então você tem resistência equivalente que vai ser o R de cima e o R e duas vezes o R na resistência de baixo. Então vai ser R vezes 2R igual não, dividido por R mais 2R. Vai ser 2 terços de R ao quadrado sobre R. Um R de cima corta com R de baixo, a resistência total no número 2 vai ser 2 terços de R. No 3, temos que a resistência equivalente é igual a R sobre 3. Então, vemos que o 1 e o 3 já são iguais. O 2 não, que é 2 terços de R. A número 4, você tem uma resistência equivalente em cima e uma resistência equivalente e uma resistência R em cima e uma resistência R embaixo ligado em paralelo os dois. Então a resistência equivalente aqui vai ser R sobre 2. R sobre 2 somado com R que está em série, temos uma resistência total 3,5 R. Já no quinto temos a resistência sobre 2 entre os pontos A e B e a resistência R também ligada nos pontos A e B. Então o R está paralelo com R sobre 2. Então R sobre 2 vezes R dividido por R sobre 2 mais R vai ser R ao quadrado dividido por 2 dividido por 3,5R. Um R corta com outro R. R sobre 2 vezes o inverso de 3,5, que vai ser 2 terços. 2 com 2 corta. R sobre 3. Então temos que o número 5 também é igual o 1 e o 3. Então alternativa E. A resistência R na associação de resistores a seguir é igual a... Temos uma corrente total de 12 amperes aqui, ligado a resistores em paralelos 40, 20 e 10 mais R. A corrente total é 12, a corrente no resistor de 20 ohms é 6 amperes. Então vamos calcular a tensão elétrica no resistor de 20 ohms. O resistor de 20 ohms vai ser 20 ohms vezes a corrente que passa por ele, que é 6 amperes. Então temos a tensão 120 volts. No resistor de 40, nós temos as 120 volts também, já que eles estão em paralelo, dividido pela resistência dele, 40 ohms. Então a corrente que passa no resistor de 40 ohms igual a 3 amperes. Então temos o total 12, vem uma corrente de 3 amperes no de 40 ohms e uma corrente de 6 amperes no resistor de 20 ohms. Então vai ter 3 mais 6, 9. Para 12 faltam 3 amperes. Então na corrente I3 vai ser 3 amperes. A resistência total que a gente quer entre o 10 mais R vai ser R mais 10. 120 volts dividido por 3 amperes, já que tem 3 amperes aqui, 6 amperes aqui e 3 aqui. 120 dividido por 3 igual a 40 ohms. Resistência então vai ser 40 menos 10, já que 40 é tudo isso. 40 é os 10 mais R, então 10 mais R igual a 40. É isolando R, 40 menos 10, resistência R igual a 30 ohms. Alternativa C. Um eletricista projeta um circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas conectadas conforme a figura. Deseja que uma delas fique sempre acesa, por isso é ligado diretamente aos polos da bateria, entre os quais se mantém uma tensão constante. As outras 2 lâmpadas são conectadas em um fio separado que contém uma chave. Com a chave aberta e desligada, a bateria fornece uma potência X. Veja o desenho. Assumindo que a lâmpada obedeça a lei de Ohm, com a chave fechada, a
potência fornecida pela bateria em função de x é... Bom, como eles estão em paralelo, a corrente que passa pelo resistor R é I. Já a corrente que passa no resistor em série R com R paralelo com R1 vai ser I sobre 2, já que são duas resistências iguais. Se você dobra a resistência, você cai a corrente pela metade, considerando que a tensão é a mesma. Potência dada por U vezes I, R vezes I ao quadrado igual a U ao quadrado sobre R. Potência igual a U ao quadrado sobre R. U ao quadrado sobre R vai ser o X. R vezes I ao quadrado também igual ao X. Então a potência, quando fechada, vai ser U ao quadrado mais R, mais como os resistores têm valores iguais, então a tensão em cada um deles vai ser pela metade. Então vai ser U ao quadrado sobre R mais U sobre 2 ao quadrado sobre R mais U ao quadrado sobre 2 ao quadrado sobre R. Aí vamos ter, porque a potência fechada vai ser U ao quadrado sobre R mais U ao quadrado sobre 4 dividido por R mais U ao quadrado sobre 4 dividido por R. U ao quadrado sobre R mais U ao quadrado sobre 4 vezes 1R mais U ao quadrado sobre 4R. Isso vai dar U ao quadrado mais 2 vezes U ao quadrado sobre 4R. 2 com o 4 corta, vai ser 1 sobre 2, que vai ser U ao quadrado mais meio de U ao quadrado sobre R. Como U ao quadrado sobre R é igual a X, então temos X mais meio igual ao quadrado sobre R mais meio X. Então 3 sobre 2X. Alternativa C.